Oi, alunos do curso de Estética da São Judas Unimonte. Hoje vamos fazer uma técnica facial para apresentar dois equipamentos para vocês. Então, início de tudo, né? Toda a técnica facial, a gente vai fazer a realização da higienização. Então, estou aqui com um sabonete glicoativo. Então, esse sabonete, ele já tem um peeling químico junto com ele. Então, eu vou fazer a ação de limpeza, né, de higiene, e junto vou promover um pequeno, leve, suave afinamento córneo. Por quê? Esse sabonete, ele tem menos de 2% de ácido. Então, é bem suave o que eu vou fazer. Então, primeiro, né, vamos umedecer a pele da cliente. Só um detalhe, eu tô de luvas porque é protocolo de agora, né, em relação ao Covid. Mas, se não fosse, como ali é um sabonete que tem ácido, eu necessitaria também utilizar luvas para não despigmentar a ponta dos meus dedos. Então, toda vez que você for trabalhar com ácidos, é interessante sim você fazer o uso da luva descartável. Então, nesse caso aqui, por dois motivos, eu estou utilizando as luvas. Então, primeiramente, vamos utilizar aqui o sabonete. A minha cliente, que é a professora Fernanda, ela hoje está friozinho. Então, se ela quisesse, ela poderia também estar sem blusa para a gente fazer a mesma técnica na região do pescoço e do colo. Lembrando que facial é sempre bom a gente fazer em todas as regiões. Face, pescoço e colo. Tá um pouquinho gelado, isso aqui é só algodão com água para remover o excesso de sabonete do rosto. Então, até aqui nada demais, nada de novo, né? Feito isso, eu vou utilizar mais um tipo de afinamento córneo, que é a esfoliação física. Então, ou peeling físico, né? Que é utilizado com esfoliantes. O produto que eu vou utilizar em questão, já vou mostrar para vocês. Ele é chamado de peeling de hortelã iluminador, mas ele é um esfoliante. Então, ele é um peeling físico, ok? Com ação esfoliativa. Então, olha só. Os microgrânulos dele... Está fechado. Os microgrânulos dele são bem fininhos. Não é muito abrasivo. Opa! Ai, peraí. Com a luva. Quer que eu abra? Pior que eu rompi o lacre. Eu rompi o lacre. Então, peraí, gente. Só um instantinho. Se eu tivesse um palitinho aqui, eu já dava uma resolvida. Mas, vamos lá. Para utilizar. Pior que eu não tenho. Consegui. Vamos lá. Então, ó. Ele é um peeling suave, pouco abrasivo. Então, os microgrânulos dele são fininhos. E olha só. Eu vou usar só a minha pontinha dos dedos, porque ele espalha bem. Ele rende bem. Então, da mesma forma que eu usei um pouco de água com o sabonete, eu vou fazer a mesma coisa agora com esse peeling físico, com esse esfoliante. Não esquece de esfoliar nenhuma região, nenhuma área do rosto. Movimentos circulares, ascendentes. Lembra para a cliente ter aquela sensação antigravidade? Não que isso vai fazer muita diferença, mas é mais gostoso, se torna mais agradável, tá bom? E aí eu vou remover. Então, para os que gostam, a gente pode pegar uma gaze, colocar um pouquinho de algodão umedecido dentro e fechar. Isso aqui o pessoal chama de sanduíche. E ele auxilia a remover de uma maneira mais fácil os microgrânulos do esfoliante. É como se fosse fazer uma varredura no rosto dos nossos clientes. Então, ele ajuda bastante, ó. Ele remove facilmente. Aí, é claro, né? Você dá uma olhadinha para ver se não ficou
nenhum microgrânulo incomodando. Então, passa um pouquinho a mão, ó, vê se está tudo lisinho. Se não ficou nenhum microgrânulo, ótimo, maravilha. E agora, o terceiro passo, que é a gente vai pegar a loção tônica. No caso aqui, eu vou utilizar uma loção tônica adstringente. Essa loção tônica adstringente vai ajudar a equilibrar o pH da pele? Vai. Além de ajudar a equilibrar o pH da pele, ela vai controlar a oleosidade da pele, ela vai promover a asepsia no local. Tá geladinho. Então eu vou utilizar a loção tônica adstringente. Ó, eu só coloquei assim no meu dedinho para facilitar, tá bom? E aí eu dou leves batidinhas. Por quê? Com essas leves batidinhas, eu consigo uma permeação maior do meu produto. E aí a gente pode aproveitar, ó, utilizar aqui nessa região também. Então, leves batidinhas, bem suave, para auxiliar na permeação. E pronto, vamos ao nosso equipamento. Peraí que ficou um pouquinho de esfoliante nessa região. Vamos lá. Equipamento de radiofrequência. Então, o que a gente está trabalhando hoje? Um protocolo de lifting, ou anti-idade, ou anti-age, como vocês quiserem chamar. Então, feita a higienização, vamos utilizar agora esse equipamento, que é um equipamento de radiofrequência. Ele é chamado de Hulk. Então, esse equipamento em específico, ele vai utilizar como veículo de condução na pele um óleo 100% vegetal. Então, se eu tenho aqui um óleo 100% vegetal, é porque o fabricante pediu assim. Alguns equipamentos de radiofrequência, o fabricante pede para usar glicerina como veículo de condução e outros fabricantes pedem para utilizar o gel condutor, que é aquele gel tradicional de ultrassom. Então, vamos trabalhar aqui a frequência para facial, promovendo neocolagênese. Então, antes disso, eu vou utilizar esse óleo que eu já coloquei aqui na minha cubeta no rosto da cliente. A pele em questão dela é mista, mas se ela fosse totalmente lipídica, não teria problema, porque eu vou utilizar esse óleo e depois eu vou remover muito bem. Então não há problema utilizar esse óleo com esse equipamento no rosto do cliente. Você só não pode esquecer que depois você tem que remover muito bem, tá bom? Então vamos lá. Aqui primeiro eu vou utilizar essa manopla azul clara, que é a manopla do cooling. Então eu vou ligar o cooling, vou colocar a potência, que é uma potência indicativa. Então, para facial, eles indicam 40, 50 ou 60 Hz. Eu vou trabalhar 40 porque é a primeira vez que a professora realiza essa técnica. Então, eu vou trabalhar numa potência mais baixa. E normalmente a gente coloca de 5 a 7 minutos em cada M-face. Então, antes de dar o start, eu vou utilizar aqui, ó. Fernanda, esse primeiro é meio geladinho, tá? É para promover uma analgesia. E aí depois você vai aguentar o calorzinho, tá bom? Pode deixar que depois eu vou remover bem, tá? Então, ó. Só um pouquinho para espalhar. Essa marca da Hulk, a manopla dela é grande, viu, gente? Outras marcas, a manopla é menor. Então, essa daqui que tem a manopla grande, toma cuidado na região nasal, para você não bater sem querer no ossinho nasal, tá bom? Esse aqui, o equipamento é mais tranquilo. Então, eu vou apertar o start e tenho que apertar o pedal lá embaixo, tá? E aí, eu não tiro meu pezinho do pedal. Então, vou colocar aqui no rosto dela e vou já manusear e apertar o pedal. E aí, o equipamento já ligou. É um pouquinho gelado? Sim. Bem tranquilo, né? Então, lembre-se que gelo também queima, movimentos são rápidos. Ó, a pele dela vai ficando já um pouquinho até rosinha. Então, eu posso colocar por 1 minuto, mais ou menos, só para promover a analgesia. E depois, eu vou realizar
a manopla de aquecimento. Então eu desligo o cooling, né? Então, ó, cooling ligado, cor azul clara, da Frozen. Cooling desligado, cor laranja. E aí, olha só, eu tenho a manopla monopolar, que é essa, que eu não vou utilizar nessa técnica, e tenho a manopla bipolar, que é essa daqui, ó, bipolar, tá bom? Então é essa que eu vou utilizar porque é essa que vai promover a renovação de colágeno, tanto facial quanto corporal. Então vamos continuar lá com 5 minutinhos, e aí sim, esse esquenta, tá, Fernanda? Tá. Então é o seguinte, apertei já o start, para não correr o risco de queimar, primeiro eu vou movimentar, peraí gente, um detalhe muito importante, ó, termômetro na mão, tá? Então é de olho na manopla, de olho no termômetro e pedalzinho, segura o pedal. Então se quiser, pode aferir a temperatura. Opa! Deixa eu dar um duplo clique, que às vezes ele para. Amigo, peraí. Vou desligar e vou ligar novamente, que aí ele volta. Pronto, daqui a pouco ele vem. Então vamos lá. Eu vou já manusear para não correr o risco de queimar e vou apertar. Bem quente, né, Fernanda? Um pouco. Olha lá. Só toma cuidado. Na testa ele é ruim, ele é meio duro, machuca um pouquinho. Outras manoplas são melhores, tá, gente? Então é isso que eu vou fazer. E aí eu venho aqui para fazer a medida. Então eu preciso chegar na temperatura de 38, 40 graus, tá bom? Para promover aí a neocolagênese. Então vou fazer só mais um pouquinho, que ele é bem durinho. Pronto. E aqui eu cheguei em 36. Ainda não cheguei nos 40. Então o ideal seria chegar em 40. Estou só fazendo uma simulação, tá, gente? Mas o ideal seria eu chegar em 40 graus no rosto dela. E aí eu iria parar por uns 2 minutos, mais ou menos, e voltar novamente para chegar em 40 graus. Então eu vou fazendo isso no tempo, né? Então eu posso fazer hemiface, trabalho 5, 7 minutos só esse lado, depois 5, 7 minutos só esse lado, ou já fazer tudo como eu estava fazendo, no rosto inteiro, tá bom? Aí depende do que você achar melhor para sua mão, por conta do peso, tá? Algumas outras marcas, elas têm manoplas menores, né? Então são manoplas de gancho que fica bem na região facial, de uma maneira bem simples, né? De uma maneira mais sutil. Então, ó, vou só remover esse óleo, eu vou passar a água, vou passar sabonete para remover direitinho, né? Lembra que o que remove o óleo é de fato água e sabão, né? Essa reação de saponificação. Então aqui é só para retirar um pouco do excesso e lá vou eu com meu sabonete e água para remover. Então vamos lá. Por que primeiro a gente realizou o equipamento de radiofrequência para promover neocolagênese e agora que eu vou utilizar o peeling ultrassônico para poder permear substâncias? A resposta já está aí. Então, primeiro, eu promovi uma desnaturação proteica do colágeno. Então, o meu colágeno antigo, mandei ele embora, não serve mais. E promovi uma neocolagênese, que provavelmente a gente iria sentir o resultado, ou a diferença, daqui uns 15, 20 dias, né? Lembrando que a renovação de colágeno natural da pele acontece de 21 em 21 dias. Então, você pode indicar para o seu cliente para realizar a radiofrequência de 15 em 15 dias. Por quê? Se você deixar para 20, 21 dias e remarcar, pode acontecer uma série de coisas e de repente esse cliente precisa faltar e não consegue remarcar. E aí você não vai conseguir realizar a renovação de colágeno em tempo necessário. Então vale a pena fazer radiofrequência de 15 em 15 dias. Se vocês quiserem, pode fazer uma semana radiofrequência, uma semana hidratação ou nutrição cutânea. Aí daqui volta, né? Depois de 15 dias, radiofrequência, volta na próxima semana, hidratação e nutrição cutânea. Para poder ver o cliente toda semana, fazer um acompanhamento
e uma técnica completar ou complementar a outra. Então, olha só, removi, não tem nenhum vestígio, nenhum resquício de óleo na pele da minha cliente. Maravilha! Então, o que eu vou fazer? Já promovi o aquecimento, já promovi a neocolagênese. Agora que eu vou permear as substâncias. Então, no nosso exemplo aqui, vai ser o ácido hialurônico, que é um princípio ativo hidratante de preenchimento, para completar esse tratamento anti-idade e anti-age. Por que primeiro é a radiofrequência e depois esse equipamento aqui, ó, de peeling ultrassônico, que também dá para fazer uma esfoliação com ele, mas no caso hoje a gente vai fazer a permeação. Por que depois? Porque se eu promovo aquecimento, aliás, se eu coloco a substância para permear e depois eu promovo aquecimento, essa substância aqui, infelizmente, também vai ser hidrolisada. Ela não resiste a altas temperaturas. Então, normalmente, os meus princípios ativos, hidratantes e nutritivos, eles devem ser feitos após a técnica de radiofrequência e não antes. Que é para poder realmente eu ter certeza de que eu vou colocar o princípio ativo, vou permear e ele vai continuar na pele por algum tempo. Então, só por isso que eu fiz primeiro radiofrequência e depois, na sequência, o peeling ultrassônico. Então, eu vou espalhar, né, ou pipetar na pele da cliente o ácido hialurônico e aí só relembrando a aula. Se eu coloco a espátula para baixo, eu promovo o peeling, o afinamento peeling mecânico, né, o afinamento córneo. Se eu coloco a minha espátula para cima, ambas em ângulo de 45 graus, aí eu vou estar permeando substância, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é um sérum, então é para todos os tipos de pele, ele é bem suave. Eu já vou passar na pele toda, mas se ao passar o eletrodo você sentir que está seco, que a pele já absorveu, você repassa, coloca mais substância. Não devemos utilizar o eletrodo na pele seca, porque corre o risco de queimar a pele. Então não pode, vamos lá. E aí sim, vamos ligar o equipamento, né? Então olha só, eu já tinha deixado ele programado. Modo pulsado, já coloquei o on, deixei 5 minutos. A polaridade dele, nesse caso, é um princípio ativo onde não vem escrita polaridade. Quando não vem escrita, a gente subentende que o esteticista já sabe que é positiva. Então, já coloquei aqui no positivo. Agora eu vou dar o start e apertar o modo peeling. Ó, então ele tem 3 potências, tá? Como é a primeira vez, eu vou deixar na segunda. Ele emite um apito sonoro, que não é lá muito agradável. Então, se você quiser, você pode comprar para o seu cliente protetor auricular, tá bom? Aqueles que vendem em farmácia mesmo. São semelhantes ao da piscina. Tá sentindo alguma vibração? Algum choquinho? Não? Bem tranquilo. Tranquila, né? Tá. Às vezes, as pessoas que são mais sensíveis, elas sentem um pouquinho de choque na região de orbicular dos lábios, de orbicular dos olhos. Então, olha só, é movimento de vai e vem, movimento de arraste. Não é rápido, tá? A gente vai fazer bem suave, vai fazer devagar, que é justamente para a corrente eletroterápica reagir com o organismo, e aí sim eu consigo ter o efeito da permeação, tá bom? Então essa onda ultrassônica vai ajudar a substância a permear na pele. Em algumas regiões, ó, já tá realmente, a substância já permeou. Aqui. Então você vai cuidadosamente, delicadamente, realizando as manobras, tá? Não esquece de nenhuma região. Ó, não tem problema tirar de contato o eletrodo da pele da cliente e depois voltar a realizar o contato com a pele.
Só toma cuidado na região dos olhos, porque essa placa metálica pode ser cortante. Então, só toma cuidado ali na região dos olhos, ok? E aí você realiza esse peeling ultrassônico também, por uns 5 minutos, e já vai ser suficiente. Olha só, aqui na região frontal dela, já absorveu bem. Então, é uma região que realmente estava precisando de hidratação. Ó, aqui já começou a grudar, então eu vou passar mais produto. Então, viu que tem a necessidade? Passa mais produto, ó, para a pele absorver bem, para a gente ter um tratamento bem completo. Você, esteticista, que vai fazer esse peeling ultrassônico várias vezes ao dia, pensando aí na parte ergonômica, compra protetor auricular e coloca no seu ouvido. Porque esse apitinho uma única vez, uma única sessão é uma coisa. Esse apitinho 10 sessões todos os dias, incomoda. Então depois, quem for trabalhar com peeling ultrassônico, todas as marcas, viu gente, fazem esse apitinho. Umas até mais suaves, outras mais intensas. Mas a gente utiliza como proteção. Ele acaba se tornando um equipamento de proteção individual, né? Porque senão fica muito barulho. O barulho parece suave, mas com o tempo vai se tornando forte. Então a gente tem que se proteger. Tudo bem? E aí, se o seu cliente tem aparelho ortodôntico, quando a gente coloca uma corrente eletroterápica para funcionar, no caso aqui uma corrente ultrassônica, pode ser que o seu cliente se queixe dizendo que está sentindo um gostinho de ferrugem. É normal, tá bom, gente? Então, se a pessoa tiver o aparelho ortodôntico móvel e quiser removê-lo, tudo bem. Se não, continua com ele, não vai levar choque. O máximo que vai acontecer é, de fato, sentir um gostinho de ferrugem. Mas é bem suave, bem tranquilo. Aí tem as suas contraindicações, né? Pessoal que tem marca-passo, hipertensão, diabetes que não é controlada, né? Que é descontrolada, porque a pessoa não toma a medicação direito, ou porque também não faz uso aí de uma alimentação mais saudável, mais correta. Pacientes, por exemplo, com marca-passo. Se a pessoa tiver pinos ou placas nessa região facial, eu não posso utilizar meu aparelho em cima desses pinos e dessas placas. Ó, acabou o tempo. E aí ele mesmo já vai avisar pra gente parar. Então eu coloco o stop, depois eu vou higienizar. Esse tipo de equipamento você pode higienizar com a clorexidina 2% ou com álcool 70%, não tem problema, ele é bem tranquilo. E eu não removo o produto, porque eu quero que o produto fique, então eu não removo. E aí eu acrescento o quê? Para finalizar, uma máscara facial. Essa daqui é de beta-glucano, eu pensei nela caso, né, a gente tivesse uma hiperemia por conta do aparelho de radiofrequência, mas não, porque a gente fez poucos minutinhos, mas ainda assim eu vou utilizá-la. Ela é uma máscara calmante e é uma máscara também hidratante. Então eu vou utilizar como finalizador. Já até olhei, ó, tá fechadinha também, então vamos lá. Eu vou remover aqui. Essa máscara facial, fica a sugestão para qualquer máscara facial. Você pode utilizar uma máscara facial no seu cliente e deixar em contato direto com a pele de 15 a 20 minutos. Você vai avaliar a necessidade desse cosmético ficar em contato da pele com o cliente e você também vai avaliar o tempo disponível total do tratamento que você está realizando. Então, alguns vão utilizar o pincel, que é aquele pincel de silicone, e depois vão higienizá-lo devidamente. Outros vão preferir o pincel de cerdas, o que agora, durante o protocolo Covid, não é indicado, a menos que você use o pincel de cerdas e depois queira dá-lo de brinde para os seus clientes, tá? Antigamente a gente higienizava essas cerdas, mas agora não é muito indicado. Então é mais fácil utilizar o quê? A ponta dos dedos, né? Espalhe essa máscara por toda a região facial. Eu vou deixar aqui 15 minutos. Vocês podem deixar de 15 a 20. Depois é só remover. E aí, no caso, como a gente está fazendo essa gravação de manhã, eu vou finalizar com protetor solar, para ela ir embora para casa, protegida do sol, né?
Se fosse à noite, aquela velha história. É à noite, mas a pessoa vai se expor à luz azul do computador, à luz azul do celular. Então passa também protetor solar para ir embora para casa. É noite, mas essa pessoa já vai dormir, já vai encerrar o dia. Então eu poderia novamente repor o mesmo produto sérum que a gente utilizou para ionização. Ou utilizar um novo sérum, ou utilizar um creme gel. E aí, quando você for utilizar o seu finalizador, seja um protetor solar ou um sérum, é interessante você fazer a opção de uma técnica manual. Então você pode realizar ou a mastofilaxia ou você pode realizar a drenagem linfática. Lembra, né? Drenagem linfática em pele acneica, lipídica, é sempre obrigatória, mista você vai avaliar, e nos demais tipos de pele você pode colocar aí a mastofilaxia. Então, ó, eu vou finalizar com esse fator de proteção solar, ok? E aí, de acordo com o biotipo, de acordo com o aspecto cutâneo de cada pele, a gente vai mudando, né, o fator de proteção solar e vai também utilizando. Esse daqui é um creme gel, então ele é mais fluido, ela tem pele mista, ok, vai combinar. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra por hoje a nossa gravação. E logo, logo eu vejo vocês em sala de aula. Obrigada. Tchau, tchau.